dia a todos. Meu nome é Lucas Mari, sou médico veterinário, doutor em ciência animal pela USP. Nós vamos comentar com vocês a respeito da microbiota, a importância da microbiota ruminal, né? E quais são os sinais de eficiência ruminal e de eficiência alimentar que são importantes em ruminantes. De uma maneira geral, algum foco dado mais em gado de leite, mas também em gado de corte. O objetivo dessa apresentação vai ser uma abordagem mais geral da microbiota, da microbiologia ruminal, os modos de ação de leveduras vivas, né, como que essa levedura atua no rumen para melhorar essa eficiência ruminal, pontos de avaliação da eficiência ruminal e da eficiência alimentar, né? Bem como eu quero apresentar para vocês um software, né, um aplicativo de avaliação dessa eficiência, desses sinais de eficiência ruminal. A gente finaliza mostrando os objetivos desses pontos de avaliação e o que é tido como padrões, né, benchmarking desses pontos chaves do processo de avaliação da eficiência ruminal e da eficiência alimentar. Então a gente vai abordar esses sinais externos que são relacionados à eficiência ruminal internamente. Então, para um ruminante, né, isso é básico, o rumen é o compartimento, sem dúvida, mais importante de todos os pré-estômagos desses animais, né? São 3 pré-estômagos mais um estômago químico. Então o rumen é o maior e mais importante desses compartimentos. Ele chega a ser responsável aí até por 80% da digestão desses alimentos, né? Da câmara fermentativa em si. E o que está relacionado ao rumen, sobretudo, é a grande população, a grande microbiota ruminal, né? Normalmente essa microbiota ela é abundante, ela é diversa, né? Não só em números quanto em quantidade de micro-organismos, e algumas situações podem afetar beneficamente ou maleficamente essa população. Então, falando de rumen, eu quero mostrar para vocês esse filme, que é uma gravação de um conteúdo ruminal. A gente vê a diversidade, a abundância de micro-organismos junto com partículas de fibra. Não estão todos os micro-organismos presentes, né? A vida útil desses micro-organismos em contato com oxigênio é bastante baixa, então são só alguns desses micro-organismos que sobrevivem a essa variação de oxigênio. Mas a gente vê, né, principalmente aí protozoários que demonstram sua atividade consumindo partículas, consumindo posteriormente até mesmo bactérias. E dentre os principais micro-organismos relacionados à microbiota ruminal estão esses 4 grupos. Esses 4 grupos compõem o que a gente chama de microbiota ruminal. É composto principalmente por bactérias. As bactérias aí perfazem até 50% do peso de micro-organismos desse rumen. Isso pode corresponder aí até 2 quilos ou 3 quilos de micro-organismos ruminal. 50% desse peso é oriundo de bactérias. Elas são mais diversas, mais numerosas, uma maior variedade de população também. E a segunda grande massa microbiana é de protozoários. Os protozoários são maiores, que também correspondem a uma massa de torno de 40% da população ou da massa microbiana total, mas em termos de espécies são menos numerosos, né? São células maiores, são responsáveis inclusive por predação de bactérias ruins. Então a gente tem que pensar em protozoário também para controle populacional de bactérias. A terceira população é a população de fungos.
que é muito importante, sobretudo para abrir a porta para a degradação de fibra. Então o fungo tem um papel físico de abertura da fibra para depois as bactérias começarem a fazer o seu trabalho de digestão e de degradação desse material. E finalmente a gente tem as arqueias, né, que são uma população mais nova identificada, que elas são responsáveis também no metabolismo ruminal, mas elas acabam sendo mais relacionadas à produção de metano, né? Então o controle dessa população tem sido estudado para diminuir os níveis de metano produzido pelos ruminantes. E é claro que isso está em uma relação simbiótica com o hospedeiro, né? O hospedeiro ruminante e a relação de benefício do ruminante pela população de micro-organismos ruminais. Como que se estuda microbiologia ruminal atualmente, né? Existem diversas maneiras, desde a vaca, né, até ao nível de micro-organismos e mais recentemente com as técnicas moleculares aos níveis de gen. Então tudo isso está relacionado ao estudo da microbiologia ruminal. Ferramentas mais novas, microbiologia clássica mais antiga, em constante evolução para identificação, para entendimento desses micro-organismos ruminais. Então, se a gente vai falar de micro-organismo ruminal, a gente pode pensar no tema de probióticos, né? Probióticos são micro-organismos vivos fornecidos para animais, para humanos, com benefício para a saúde desse hospedeiro. Tá? Esse probiótico pode ser à base de bactérias e ele pode ser à base de leveduras. Dentre as bactérias, existem diversas classes de bactérias. Eu vou dar um foco maior nessa apresentação do uso de probióticos com base em levedura viva, né? Essa levedura viva pertence ao reino Fungi, é um Saccharomyces cerevisiae, com uma identidade própria, que na Lallemand a gente tem esse produto comercial chamado Levucel SC, e ele tem uma cepa específica para ruminantes. Essa cepa está registrada na coleção nacional de cultivo de micro-organismos do Instituto Pasteur, com a nomenclatura 1077. Né? Essa é a identidade desse micro-organismo. Então, no processo de produção, nas nossas plantas, no processo de replicagem, de embalagem, a gente garante que o micro-organismo fornecido seja esse da cepa 1077, onde a gente tem os trabalhos de estudos, os trabalhos de pesquisa científica. Como é o modo de ação desse micro-organismo, né? Principalmente por se tratar de um micro-organismo vivo, ele tem esses 3 modos de ação principal aí que vocês estão vendo no topo do slide. Competição com bactérias produtoras de ácido lático, né? São bactérias, principalmente Streptococcus bovis, é uma das mais conhecidas, e a levedura vai competir pelo mesmo alimento que essas bactérias no processo de fermentação ruminal. Existe uma segunda maneira, um segundo modo de ação, que é o consumo de oxigênio. Ainda que o rumen seja um ambiente reduzido, existe ingresso de oxigênio, seja pelo animal estar se alimentando, o animal estar bebendo água e a própria circulação sanguínea de sangue arterial que traz oxigênio sanguíneo para a irrigação desse órgão. Esses 2 modos de ação, tanto a competição quanto o consumo de oxigênio, competição por substrato e consumo de oxigênio, só se dão com micro-organismos vivos, né? Para competir com um micro-organismo ruminal residente do rumen, ele precisa ser um micro-organismo vivo fornecido via alimentação, via nutrição. Da mesma forma, o consumo de oxigênio
é um metabolismo aeróbico desse micro-organismo que vai consumir e produzir CO2, reduzindo aí ainda mais o potencial redox desse rumen. O terceiro modo de ação, que está aí à direita do slide, são os fatores de crescimento. São metabólitos produzidos por essas leveduras que acabam estimulando o metabolismo de alguns micro-organismos, dentre eles uma população importante de bactérias ruminais que convertem ácido lático em ácido propiônico. Tá? Então isso mantém o pH ruminal mais alto, mais elevado, né? A manutenção desse pH mais elevado favorece o desenvolvimento de micro-organismos celulolíticos, fibrolíticos. Tá? Com isso reduz, né, o lactato ruminal, aumenta o pH, aumenta essa população, e o aumento dessa população de micro-organismos fibrolíticos levam, obviamente, a um aumento da digestibilidade do alimento. Tá? E a gente tem estudado bastante essa questão de efeito da levedura viva, do Levucel SC, em melhorar a digestibilidade de fibras de volumosos em todas as partes do mundo, e a gente fez alguns trabalhos aqui com bons resultados em forragens tropicais nacionais e da América do Sul, de uma maneira geral. Esse aumento da população de micro-organismos ruminais também eleva a produção de proteína microbiana, então chega mais proteína metabolizável para o animal, para o ruminante no intestino desses animais suplementados com a levedura viva. Então a ideia é demonstrar esse modo de ação geral e seus efeitos em termos de produção e saúde animal. Por que é importante, quando a gente começa a falar de saúde ruminal, em eficiência alimentar, né? Porque a digestibilidade ela é fator primordial para a eficiência alimentar. Quanto maior a digestibilidade do alimento, maior a eficiência alimentar, é uma correlação positiva bastante importante, como a gente pode ver nesse gráfico aí, demonstrado aí no slide para vocês. E a gente está gravando aqui numa fazenda comercial, numa fazenda de produção de leite no Brasil, aqui no município de Araras. É fácil de medir eficiência alimentar nesses animais? Na maioria dos casos, não. Né? A maioria das fazendas, tanto de médio, de pequeno, ou até mesmo algumas fazendas de grande porte, o consumo não é medido. Tá? E se o consumo não é medido, não se consegue medir a eficiência alimentar. Também, apenas de uma maneira geral, apenas poucos critérios são usados para medir essa eficiência ruminal. Então a gente vai explicar de uma maneira prática esses sinais externos da eficiência ruminal e alimentar que podem ser mais facilmente medidos na fazenda. Então, por que avaliar essa eficiência ruminal, né? O que avaliar dessa eficiência ruminal, como avaliar e quando avaliar essa eficiência ruminal, nós vamos abordar nos tópicos a seguir aí. Então, como que surgiu esse método de avaliação na fazenda, né? Com base a experiência de campo que a Lallemand tinha aí de mais de 20 anos de mercado, no mercado da nutrição animal, no mercado da nutrição de ruminantes. Foi feita uma avaliação bibliográfica, né, tentando padronizar quais esses sinais podem ser medidos na fazenda. Então, uma avaliação bastante extensa de referências bibliográficas. Depois de compilado esses dados de referências bibliográficas científicas, passou-se para a prática, né? Estudo de campo
com avaliações de muitos animais e finalmente chegou ao nível de validação por nossos técnicos internacionais. Então a ideia é ter pontos que abranjam a eficiência ruminal e a eficiência alimentar, mas que possam ser aplicados não só aqui no Brasil, como em outros países, tanto da América do Sul quanto do globo terrestre. Os métodos são baseados nesses 9 pontos. Tá? A gente fala de ambiente, a gente fala de ruminação, a gente fala de score corporal, de score de limpeza, score de fezes, score de locomoção, enchimento ruminal, eficiência alimentar propriamente dita, né? Quilos de leite produzidos por quilo de alimento consumido. E ao final a gente tem uma avaliação média desse rebanho para ser comparado inclusive com outras situações em outros locais ou determinadas regiões de importância para aquele produtor e para a indústria de nutrição animal de uma maneira geral. Quais animais a serem avaliados? Tá? A gente está falando em animais em lactação. Tá? Nesse galpão aqui a gente tem animais em pré-parto, né? A gente está num galpão maternidade, que não seria o objetivo dessa avaliação, mas a gente pode ver que animais em início de lactação, eles têm uma variação muito grande dessa eficiência alimentar. Então animais antes do pico de lactação são muito variáveis, então a gente evita esses animais, assim como os animais de final de lactação, a eficiência alimentar deles já está muito baixa. Tá? Então, início e final de lactação, a gente tenta evitar esses animais em função da variação e da eficiência alimentar baixa. E quais são os animais a serem avaliados? São aqueles a partir de 100 dias em lactação até próximo do final da lactação de 300 dias ou alguma coisa um pouquinho antes disso, tá? E permite uma menor variabilidade dessa curva e uma maior confiabilidade dos dados. Nessa avaliação final que nós fizemos do modelo, né, do software, que eu vou falar qual é para vocês em breve, de avaliação da eficiência ruminal e eficiência alimentar, nós chegamos a alguns valores, tanto em primíparas quanto em multíparas, que podem ser avaliados em função do valor de significância dessas correlações. Então, tanto em animais, como eu falei, entre 100 e 200 dias em lactação, até alguma coisa acima de 200 dias em lactação, foi efetivo essa avaliação, essa correlação, tanto em primíparas quanto em multíparas. Então a gente não precisa fazer essa distinção entre vacas de primeiro parto ou de 2 ou mais partos. Realmente, também na nossa avaliação, os animais em início de lactação, menos de 100 dias em leite, eles não se mostraram adequados para essa avaliação e a gente tenta evitar esses animais para que não tragam um número final que não seja o adequado daquela fotografia da propriedade leiteira. Então, em termos de ruminação, né, quais são os objetivos da ruminação? São em torno de 400 a 500 minutos por dia. Né? Hoje em dia a gente tem colares de avaliação, de mensuração do tempo de ruminação, tem muitas fazendas, inclusive fazendas pequenas, utilizando esse tipo de aparelho, né? Essa ferramenta, mas a vaca pode demonstrar doença se tiver uma variação muito baixa, uma variação nesse número de movimentos ou de tempo de ruminação ao longo do dia. Né? A vaca começa a ruminar muito pouco, isso é sinal de uma ineficiência ruminal, uma doença. A gente vai
mostrar para vocês depois nas filmagens, né, o movimento ruminal, quando ele se inicia, né, quando a vaca regurgita esse alimento que está no rumen e volta a boca para remastigar, né? E esse número de remastigações deve ser aí próximo de 60, 70 movimentos ruminal por bolo ruminal, tá? Movimentos de mastigação por bolo ruminal. A gente vai mostrar exatamente o momento que a vaca regurgita e ela começa essa mastigação. E outro fator importante, outro objetivo, é a gente ter 60% dos animais que terminaram de consumir deitados e ruminando. Então a gente entra num galpão, pega 10 animais, desses 10 animais, 6 deles têm que estar deitados e ruminando. Isso é um sinal de que a eficiência ruminal está adequada, que o nível de fibra na dieta está adequado e outros fatores relacionados, não só à dieta, mas a fatores fisiológicos e até mesmo patológicos desses animais. O segundo método é o score de condição corporal, que é bem conhecido de todos, né? Existe um objetivo, que é o score de condição corporal, sendo mais simplista nessa nossa explicação aqui, é o score 3. Abaixo de 3 e acima de 3 não são adequados. Obviamente, isso vai ter interferência do estádio de lactação, do estádio fisiológico dos animais, se é um animal em pré-parto, se é um animal no pós-parto imediato, onde ele está, uma vaca que está mobilizando reserva corporal, então isso deve ser considerado. Tá? E o objetivo é ter 80% dos animais nesse score de condição corporal 3. Esse trabalho é interessante porque ele demonstra que animais com score corporal mais baixo, eles foram relacionados a pHs mais baixos, pHs ruminais mais baixos. Isso foi feito numa avaliação na Escandinávia e a gente pode ver aí pelo gráfico que animais com pHs abaixo de 5,5, que é uma condição de acidose já chegando a ser uma acidose clínica, ele tem um score corporal mais baixo do que os animais que tiveram pHs superiores ou próximos de 6. O terceiro ponto é o score de enchimento ruminal. O score de enchimento ruminal, ele é visto na fossa paralombar esquerda, né, do animal. Então, o ponto superior a gente vê no processo transverso das vértebras lombares, a arcada costal ali à esquerda, né, e a ponta do ilho na direita. Então, também o objetivo é sempre o central, né, o score 3. Se a gente está delimitando bem esse triângulo nos seus 3 lados, isso é muito ruim, é um score de enchimento ruminal 1. Se a gente consegue delimitar os 2 lados, né, tanto da arcada costal quanto o superior, esse é o score de enchimento ruminal 2. Né, o 3 a gente vê praticamente só o lado da fossa paralombar. O 4 já não é possível identificar nada e o 5º tem até um abaulamento externo, tá? Então, qual é o objetivo desse score de enchimento ruminal? Ter 80% dos animais em score 3, tá? Não mais aí do que 10 a 20% dos animais com score de enchimento 4 e muito pouco, né, menos de 10% aí, se a gente falar em 80, 10 e 10, menos de 10% dos animais com score 2. Score 5 e score 1 não são adequados. Depois da avaliação que nós fizemos em diversas fazendas, né, em muitas vacas ao longo do ano de 2012 e também com diversos países, em diversas dietas, foi visto que os animais de menor eficiência ruminal também tinham piores scores de enchimento ruminal.
e os animais de maior eficiência ruminal tiveram melhores scores de eficiência ruminal. Então, é o que a gente pode ver aí nesse gráfico, né? Nas situações de média eficiência alimentar ou alta eficiência alimentar, mais de 80% dos animais tinham o score de enchimento ruminal 3. O próximo ponto a ser avaliado é o score de locomoção, né? Isso é tanto para animais em pasto quanto animais confinados. São variações que ocorrem, que podem ser relacionadas à acidose ruminal, à laminite nutricional, problemas acarretando aí nos problemas de casco, né? Esses animais que sofrem de acidose, né, têm uma conversão de um aminoácido histidina em histamina dentro do rumen, e essa histamina é um vasodilatador potente, né? Então, essa vasodilatação acaba tentando ocorrer vasodilatação ao nível dos capilares do casco, né? Só que existe uma barreira física limitando a essa vasodilatação e acaba comprometendo a circulação local. E isso é o desencadeamento da laminite nutricional. É um fator ruminal, de baixo pH ruminal, levando à produção de histamina endógena, conversão de histamina dentro do rumen e chegando ao final da laminite nutricional. Então a gente quer um animal que esteja se locomovendo com o dorso retilíneo, né? A gente pode ver aqui, a maioria dos animais a gente vê com o dorso bem retilíneo na locomoção, e isso é o score de locomoção 1. E o objetivo dessa avaliação é ter 80% dos animais nesse score de locomoção 1. Também nessa avaliação de mercado que foi avaliado, que a Lallemand realizou, os animais de pior eficiência alimentar tiveram piores scores de locomoção, que são os scores de locomoção mais altos. E os animais de melhor eficiência alimentar tiveram o score de locomoção 1, que é o score de locomoção mais baixo, que é o mais adequado. Aqui a gente está vendo nesse gráfico justamente isso, o percentual de animais com score de locomoção 1. O score de limpeza, né? O score de limpeza a gente vê na garupa desses animais, pernas traseiras. Isso está relacionado à consistência de fezes. Mais de 80% dos animais devem estar limpos, né? Como a gente pode ver aqui, sem sujidades, tanto próximo da cauda quanto na perna, e às vezes até mesmo considerando o úbere. Esses animais avaliados, né, nessa pesquisa de mercado nossa também demonstraram melhores scores de limpeza, ou um percentual maior de score de limpeza 1 dos animais de maior eficiência alimentar. Os animais de menor eficiência alimentar proporcionalmente foram menores nos rebanhos com um score de limpeza pior. A gente chega num outro ponto importante de avaliação, que é o score de consistência das fezes, né? À medida da nossa gravação aqui, vocês devem ter escutado o barulho das fezes caindo desses animais. A gente quer que esses animais defequem numa consistência boa, não muito líquida nem muito sólida, né? De uma consistência que a gente fala em palmas, né? Ele faz sons caindo parecido com palmas, numa velocidade relativamente baixa, né? E formam os halos nas fezes desses animais. O objetivo é o score médio, o score de fezes 3. Se a gente falar também em fezes, a gente faz a avaliação da lavagem dessas fezes, então coleta um bolo fecal,
coloca num sistema de peneiras. Esse sistema de peneiras tem peneiras de 5 milímetros e de 2 milímetros, e a gente vê a estratificação semelhante à estratificação que a gente vê quando faz tamanho de partícula de silagem, tamanho de partícula da TMR, mas a gente vê a estratificação das fezes desses animais. Então, nessas peneiras, a gente pode ver aí também retenção de grãos inteiros. Obviamente, se esses grãos não estão processados, né, eles vão passar praticamente inteiros pelas fezes, não tem como serem reaproveitados, mas os grãos processados não devem ser visualmente retidos nesse sistema de peneiras. E, finalmente, a gente fala em produção de leite e eficiência alimentar, né? Eficiência alimentar menor do que 1,2, entre 1,2 e 1,4 ou acima de 1,4, que é o mais adequado. Também, como objetivo de produção de leite, a gente fala acima de 28 quilos por vaca dia, na avaliação do programa, tá? Mas, obviamente, isso tem diferença da genética dos animais, do ambiente que esses animais estão, do alimento que esses animais recebem. Teores de gordura sempre superiores a 3,5. Aqui a gente fala em 3,8, mas sobretudo para padrão europeu, né, de gorduras mais altas que existem desses animais. E por que o pH ruminal é importante? Porque a relação gordura-proteína está diretamente relacionada a esse pH, tá? E consequentemente a eficiência alimentar. Se a relação gordura-proteína é maior, né, uma produção alta de proteína, de gordura do leite, isso está relacionado a pHs superiores, pHs ruminais superiores. Para finalizar, em termos de gado de leite, aqui a gente tem uma tabela de índice de temperatura e umidade, que a gente fala THI, que é a nomenclatura em inglês, mas pode ser falado ITU também. Existem as faixas em que há interferência do ambiente na produção de leite. Por exemplo, nessa faixa amarela, que vai de 68 de THI até 71, a vaca, a cada hora que ela está sob essa condição, ela perde aí 280 mililitros de leite por hora. Tá? Se a gente avança na temperatura e na umidade e atinge essa faixa laranja, que vai de 72 a 78 ou 79, há uma perda de 300 mililitros de leite a cada hora que esse animal está submetido. E na faixa vermelha, 320 mililitros de leite, que é uma zona mais crítica de THI. Tá? Então, o ideal é sempre estar abaixo de 68, tá? Onde a interferência é mínima. Aqui a gente está num galpão climatizado com temperatura próximo de 20 graus ou 22 graus, talvez, e isso interfere bastante na produção de leite. Por isso que essa fazenda adotou esse sistema de resfriamento, né, de ventilação cruzada, para diminuir o impacto ambiental sobre a produção de leite. E a gente tem feito algumas avaliações de campo, por exemplo, nesse último verão aí de 19 e 20, aqui está um exemplo de uma avaliação no Rio Grande do Sul, né? Então a gente mantém um aparelho desse tamanho assim, mais ou menos, que ele mede dentro de um galpão em que os animais estão, temperatura e umidade, e nós fizemos essa avaliação de dezembro a fevereiro, dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, durante o verão. E aqui está um exemplo de uma fazenda em Vitor Greff, no Rio Grande do Sul,
e a gente vê qual o percentual do dia em que esses animais estiveram na zona amarela, na zona laranja, na zona vermelha e na zona de termoneutralidade branca. Tá? Então, e qual é o impacto final na produção de leite desses animais durante o dia. E nessa fazenda, né, em função dessa temperatura e dessa umidade, o impacto era de mais de 5 quilos de leite por vaca por dia de perda em produção teórica, considerando aquela tabela de temperatura e umidade. Para finalizar e dar alguns valores também em relação ao que é esse software de avaliação também para gado de corte, os parâmetros avaliados são semelhantes aos parâmetros leiteiros. Ele se chama Hay Beef, o de leite se chama Hay Dairy, né? Hay é Rumen Efficiency Investigation, ou investigação da eficiência ruminal, gado de leite e gado de corte. E o que a gente também visualiza é o que está no exterior, que reflete a eficiência alimentar e a eficiência ruminal desses animais de corte. Como eu falei, os parâmetros são similares aos de leite, com outros padrões, né? Mas uma coisa importante e bastante interessante foi verificado em gado de corte. Isso foi possível ver no gado de corte de pelagem clara, como é o charolês, né? No primeiro estudo que nós fizemos na Itália, existiam animais charolês confinados, e esses animais charolês, né, em função desses chifres mais claros, eles demonstram um aumento do fluxo sanguíneo mais facilmente. Tá? Então, a identificação do que a gente pode ver posteriormente na laminite nutricional ao nível dos cascos pode ser previamente identificado ao nível dos chifres, da base do chifre dos animais. Tá? Então a gente pode ver aí nessa foto da direita que a base do chifre desse animal está mais avermelhada e perêmica, né? Isso demonstra o aumento do fluxo sanguíneo, né? Esse aumento do fluxo sanguíneo pode ser devido àquela estamina que foi convertida dentro do rumen. Se o pH ruminal está relativamente adequado, essa estamina não passa para a circulação sanguínea. Se o pH ruminal está baixo, essa estamina passa para a circulação sanguínea e acaba afetando aí essa base do chifre. Nesse gráfico a gente vê a temperatura, a interferência da temperatura na produção de gado de corte. Tá? A gente não tem aqui qual é o impacto da umidade, mas essa curva demonstra que a partir de 24 graus Celsius já tem uma interferência no consumo e, consequentemente, qual é o esperado em termos de produção de carne. Tá? Então, se saindo aí de 24 graus Celsius de temperatura ambiental, chegando a 27, tem um impacto de redução do consumo, né, em torno de 4%, e essa redução de consumo reflete na redução do peso, do ganho de peso desses animais. Se essa temperatura é maior, como 27, 30 graus, esse impacto é maior também no consumo e no desempenho desses animais, como a gente pode ver aí nesse gráfico. E finalmente eu quero deixar para vocês esse site, né? Esse site é um site educacional da Lallemand, chama Ruminant Digestive System.com. Tá? Então vocês podem ingressar nesse site, lá tem informações de eficiência ruminal, alguns dos parâmetros que nós falamos aqui, existem publicações científicas falando de eficiência ruminal, alguma coisa já começando também em termos de saúde intestinal em ruminantes, que esse é um tema bastante novo e recorrente em termos de pesquisa, e eu queria convidá-los a acessar esse site e buscar informações que podem ser
úteis para vocês na carreira, na carreira acadêmica de estudantes ou posteriormente na carreira profissional. E com isso eu gostaria de finalizar, agradeço a todos a atenção, a paciência por participarem. Deixo aí meus contatos de e-mail e telefone, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de me contactar. Muito obrigado e boa sorte na vida profissional de vocês.